Olá, pessoal! Hoje, mais um episódio do nosso VivaCast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, se inscreva para não perder nada, curta e compartilhe. Roda a vinheta! E agora, nós estamos com a nossa convidada especial, Cris Sato. A Cris é uma das nossas team leaders que vai contar um pouquinho da sua história e vão falar um pouquinho da jornada de venda do proprietário. Cris, boa tarde. Obrigado, minha linda, por ter vindo aqui hoje. Obrigada pelo convite, É Flá. um prazer estar aqui com você, a gente trocar esse bate-papo, que você tem muita propriedade para falar do assunto. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você fale um pouquinho da sua jornada, de quando você resolveu sair como gestora de uma imobiliária, né, Cris? E resolveu ser corretora e team leader. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro da Remax. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, minha amiga, minha parceira, minha Sim. broker. Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, eu comecei a minha história há quase 15 anos no mercado imobiliário. Fui gestora por 14 anos, pouco mais de 14 anos. E, e eu queria novos desafios para minha carreira, né? Fiquei bastante tempo, desenvolvi liderança, foi um aprendizado incrível, visão de empreendedorismo, desenvolvi muitas coisas. Processos. Processos, sempre gostei muito de processos. E aí chegou um ponto que eu queria novos desafios. A vida do gestor, ele é um pouco, né, como a gente sempre comentou, é um pouco solitária, Sim. né? Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar em time. Venho desenvolvendo cada vez mais essa visão de trabalho sobre time, de multiplicação e tudo mais. Cada vez mais as coisas fazem sentido. E eu não pensei em duas vezes em quando eu quis realmente mudar de rota em falar com você. E Sim. eu sou extremamente grata pelo acolhimento. Eu e a Cris, a gente se conhece há muito tempo, né, Cris? Acho que desde que eu iniciei na Remax, há 10 Sim. anos atrás, a gente sempre teve essa conexão, de sempre Sim. trocar ideias, conversar o que é melhor para o time, né, para os corretores. E a Cris resolveu eh, nesse tempo, né, sair realmente como gestora, né, assim, de imobiliária e Uhum, cuidar mais de perto, né, dos corretores, ser team leader, uhum. né, e não só ser team leader, mas também se tornou uma profissional do mercado imobiliário, realmente bem diferenciada. Né, Cris? Obrigada. Então, é assim, você trabalha com um público diferenciado, que é o alto padrão, a Cris atua em Dayatuba, em Salto, né, com o time dela. E como que está sendo a sua experiência saiu como gestora e agora você é team leader e toma conta dessa equipe. Hoje você está com quantos na sua equipe, Cris? 9. Nós somos em 9. Então, hoje 9 a Cris está corretores. com 9 pessoas aí sobre a sua supervisão, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é isso e o que te motiva e qual o seu propósito. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito fã da Remax, né? Sempre vesti muito a camisa. Aliás, para estar na Remax, se você não compra a estrutura da rede, tudo, toda a metodologia, não funciona. Então, eu sempre acreditei demais. E quando eu pensei em novos desafios, assim, momento algum, eu pensei em tocar os meus próprios desafios sem estar com a Remax. E aí tem o outro desafio: quem vai estar comigo? Quem vai estar acima de mim, né? E aí foi aonde eu liguei para você, Sim. né? Que eu falei, Flá, eu quero ser uma corretora team leader. Para mim faz todo sentido. Eu sempre vendi isso para os corretores, é o que eu acredito nesse plano de carreira,
que eu acho incrível. Nada mais, nada menos, eu sou uma imobiliária dentro da sua imobiliária. Isso. Então, a gente tem uma certa autonomia assistida, você assiste a tudo, né? Nada é decidido sozinho, tudo com o seu aval, tudo em parceria, mas sempre conectadas em valores, né? Então, eu sempre acreditei muito. Eu toco o meu time baseado em valores. E quando eu te liguei, eu falei, você tem os valores muito semelhantes aos meus. A Sim, visão muito semelhante à minha, então eu acho que vai ser muito fluido. E eu acredito que foi uma grata surpresa, sim, verdade. porque pra gente era tudo muito novo, né? Eu Ah, falei, como assim, Cris? Como? Você falou, Flávio, eu acho que tem tudo a ver eu estar com você, né? Então, mesmo assim, estando longe, mesmo né? estando A gente longe. tá a 1h30 de Isso, distância, né? isso. Mas assim, foi muito. A Remax ela é muito tecnológica, então tudo que a gente faz é muito online, né? Então eu falei, a distância não me preocupa tanto. E quando eu precisar, eu pego o carro, vou aí. Se precisar, você vem aqui. Sim, sim, E eu acho que assim, mais do que a distância, é um elo de confiança. A pessoa pode estar a 500 quilômetros, né? É um elo de confiança. sim. Cada passo que eu dou, eu ligo para você, ligo para o Valdir e falo, ó, eu tô virando à direita, eu posso? Vocês permitem? O que que vocês acham? Tá condizente com o que vocês acreditam que é legal para a empresa? Então, tudo isso, eu tenho uma visão muito de hierarquia, que é o que Legal. eu também trabalho isso com o meu time. E você fala muito de direcionamento, né? E a gente percebe que não só o direcionamento, ter o mesmo propósito nosso, né, de crescimento e de servir, né, porque a gente está sempre servindo os nossos corretores e também da própria força da cultura, né, Cris? Cultura de aprendizado, de realmente. Tem a parte também que a gente comemora muito, tem a diversão, mas mais que isso, acompanhar e ajudar os corretores a performar, Sim, né? E você, assim, viu isso dentro da Remax Viva e veio aqui, assim, realmente abraçou, né? Eu falo que a gente se abraçou, porque foi uma confiança que você colocou em cima da gente e a gente em cima de você. Então, falou, nossa, eu acho que vai dar tudo certo, né? E foi mesmo em confiar não só em você, primeiramente também em Deus, porque eu falo, acho que teve exatamente. tudo uma junção e foi assim, foi encaminhando muito leve, Sim, né? Essa muito, conexão. muito. E eu percebo que assim, a gente está quase um ano, né, Cris? Um ano já fez. É, né? A gente está há um ano nessa jornada que você resolveu abraçar esse time, ser team leader e está tendo muito sucesso, né? A gente acompanha as suas páginas, você é bem autônoma em relação a isso. Eu falo assim, que você tem autonomia de fazer as coisas, mas você sempre consulta e vê a diretriz, não só da Remax Viva, o que é permitido dentro da Remax Brasil. Sim, Né? A gente sempre está seguindo realmente é o guarda-chuva, né? Que vem da Remax Brasil, da nossa regional, da nossa franquia e você como team leader, né? E hoje, como você se sente dentro da Remax Viva? eu acho que assim, é tudo muito o que eu busquei, sabe? É não estar sozinha. E uma das coisas que me fez vir para Remax Viva e manter na Remax é o que você falou, é o guarda-chuva. A concorrência tá cada vez mais agressiva no mundo da corretagem, Sim, né? Então, o que cada vez mais faz sentido para mim, eu tenho a assistência da Remax Global, a assistência da Remax Brasil, da Regional, da Viva, que é a Flávia e o Valdir que estão na frente, a minha liderança sobre o meu time e o meu time. isso. Então, assim, por que que eu não estou sozinha? Porque o marketing, por exemplo, vamos dar só a visão de marketing. Tem Sim, N coisas, tem processos, outros processos, né? O marketing está cada vez mais caro, tá tá. absurdamente caro Sim, para você estar sozinho. sim. A estrutura em A si, estrutura né? tá Porque não é muito só cara. o marketing, é jurídico, é espaço físico. Cada vez mais o custo no mercado imobiliário está muito alto. Então, se você é pequena,
O pouco que você investe, que é muito para você, não é nada perante ao Sim, mercado. sim, Não é absolutamente nada. Então, se eu estou na Remax, os meus corretores, eles investem, eu invisto, isso, vocês da Remax investem, a Remax Regional investe, a Remax Brasil investe, a Remax Global investe. Não tem ninguém que é, consegue é competir com isso essa aí. É estrutura. uma rede, né? Uma união É de uma forças. cadeia. É, Então, assim, é isso que fez eu me manter na Remax Viva. É realmente poder me manter naquilo que realmente importa, que é a área comercial, sim, né? Então, a gente faz a divisão aí das responsabilidades com a Remax Viva, vocês com a regional, enfim, com a Brasil, mas cada um dentro da sua responsabilidade e a gente soma forças. é Para isso mim, isso aí, faz todo Cris. sentido, é trabalhar em time. Sim. E assim, a Cris, ela foi bem clara quando ela iniciou com a gente. Ela falou: se não for para ser Remax, eu não quero ser mais, né? Porque é um modelo que eu quero trabalhar, né? Condiz com meus valores. Condiz com os valores dela. Ela falou: se não for para Remax, então, Flávia, tem que ser na sua agência, porque se for para eu atuar aqui em Dayatuba, ou mesmo em Salto, e ficar trabalhando sozinha, fora da rede, eu não quero. Para mim, isso não serve, né, Cris? Exatamente. Não serve. Eu queria ter a sua assistência. Sim, Eu queria sim, poder partilhar minhas dores com você, ou poder ter seu direcionamento. Porque às vezes quem tá de fora enxerga mais fácil, né? sim, Não que a sim. gente não saiba resolver alguma coisa, né? Mas é É um o outro olhar, dividir né? para multiplicar, É, é o olhar. Às vezes tem coisas tão óbvias, mas que por eu estar lá envolvida com o processo, eu não tô enxergando. sim. Então, esse é um pedacinho só da história da Cris Sato que fez ela realmente ser team leader hoje, né? E ela acredita muito na Remax, no modelo da Sim. Remax, né? Então, eu falo assim, não existe ficar em cima do muro, né? Ou você é Remax mesmo, veste a camisa, ou você não tá dentro do jogo, né? Então, não faz sentido, né, Cris? Não tem como não dar Não certo. tem como não dar Não certo. tem como não dar certo. A Remax existe um método, um modelo de trabalho que é testado e que dá certo. Então, é só querer trabalhar, né? E seguir o modelo. Exato. E humildade E para humildade. consertar a rota. Verdade. E, Cris, hoje a gente vai falar, o nosso tema hoje é, é sobre os proprietários dos imóveis, né? O que os proprietários precisam entender para vender bem e com segurança, né? Esse é um dos principais temas que a gente trouxe para cá. E você fala muito bem sempre com o proprietário. E dentro da linha de proprietário, o que o proprietário não sabe e precisa saber. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse episódio. Cris, quais são os principais erros que você vê os proprietários cometerem ao tentar vender um imóvel por conta própria ou com vários corretores? O proprietário, ele acha que a venda de um imóvel, ela não tem nenhuma estratégia, que é só anunciar. E na nossa visão, o anúncio, ela é uma das formas de trabalho, ela é apenas uma das, né? Tem diversas formas de anunciar aquele imóvel. E ele acredita plenamente que quantidade é sinônimo de resultado. Então, a massa, já vi imóveis que estão há mais de 3 anos à venda em Indaiatuba, com quase 50 imobiliárias. Sim, Se realmente quantidade fosse sinônimo de já venda, tinha vendido. por que que esse imóvel não foi vendido? Sim. E pelo contrário, esse imóvel está queimado no mercado. Claro. Então, na verdade, esse é um dos maiores erros que os proprietários cometem, realmente, é achar dele distribuir o imóvel dele para todas as imobiliárias da cidade, isso vai ser mais rápido a venda. E não é isso. Né? Isso que o proprietário precisa entender isso, né? Existe uma estratégia por trás de tudo isso, né? É o que faz vender mais É o que rápido, faz é a vender, é a estratégia. estratégia. E existe um ponto cego na sua visão que a maioria dos proprietários ignoram na hora de colocar o imóvel à venda? Sim, ele não avalia o corretor que vai representar o imóvel dele. E ele acha que qualquer corretor é capaz de vender o imóvel dele. E isso é muito ruim, porque ele vai ter dor de cabeça no começo, meio e no fim.
no pós-venda. Então, ele tem que ser muito seleto, principalmente agora que eu fiquei sabendo que vai dobrar o número de corretores com Cresce no Brasil aí até o Sim. próximo ano. A gente tem 2 milhões de corretores com Cresce e 1,5 milhão de estagiários para tirarem o Cresce. Nossa. Então, assim, além dos novos que vão entrar ainda. Então, assim, vai dobrar. O proprietário ele tem que ser cada vez mais seleto no tipo de serviço que ele quer para o imóvel dele. Sim, o que vão Senão, entregar, né, pro imóvel dele. ainda mais no mercado, no cenário que nós estamos vivendo agora em 2025. Se ele não tiver uma boa estratégia, esse imóvel ele já queima na largada. Isso é péssimo. Sim. Para depois recuperar a confiança do mercado de um imóvel queimado, dá muito trabalho. É porque daí aí tem que ser, aí vira outra estratégia de, até de um novo estudo, né, a gente fala. Porque ele já está queimado, como que a gente vai fazer para relançar esse imóvel no mercado, Relançar. né? Relançar. Relançar, isso é o mais dificultoso, né? Porque é diferente, ele não está no mercado, ele tem uma estratégia, pega um corretor realmente que queira trabalhar o imóvel dele, né? Eu falo assim, o corretor ele tem que estar em busca, primeiro, de ajudar esse proprietário, né? Porque eu falo que a consequência, claro que é a venda, é a comissão, mas antes ele tem que ter a estratégia do que eu posso fazer por esse imóvel para ele ter uma boa aceitação no mercado, né? Diferente de você ter que relançar esse imóvel, Exatamente. né? É muito mais difícil. Então, o proprietário que ainda nem colocou o imóvel dele para venda, ele tem que pensar muito bem para que corretor que ele vai entregar esse patrimônio dele. A verdade é que quando ele cai nas mãos erradas, essas mãos erradas ela precifica errado, ela cria estratégias erradas de venda, aí esse imóvel ele fica queimado no mercado e a hora que você vai relançar, você vai ter que jogar o preço muito mais baixo Isso, do que se realmente você vendesse logo no começo, com a estratégia correta, sim, em um tempo menor do menor, que esse imóvel ficou encalhado no mercado. sim, Então, justamente para gerar a sensação de oportunidade e retomar a confiança do comprador. sim. Perfeito, Cris. E o que eles acreditam que é vender e o que realmente é um processo de venda eficiente? Quase já falamos um pouquinho sobre isso. Mas o que você acha que realmente é um processo de venda eficiente? O proprietário, ele acha que o vender é mostrar para muitos corretores, para muitos possíveis compradores. A verdade é que nem todo comprador que vai visitar é realmente um comprador potencial. Sim, Então, a visita não significa venda, né? Então, ele acha que visitar muito, ele vai estar cada vez mais próximo da venda. Teoricamente, sim. Se esse cliente está filtrado, sim. A grande verdade é que a maioria das corretoras não fazem triagem não dos fazem compradores. triagem. É. Então, eles ficam batendo cartão em várias casas que não são Às vezes não é a jornada dele aquele momento. casas compatíveis com o que ele quer, ou não é a jornada dele de compra naquele momento, o corretor não entende, gera uma sensação de invasão no proprietário, porque muitas vezes ele mora, tem a privacidade, tem a segurança daquele proprietário, tudo dentro daquele imóvel, e aí, dentro daquele imóvel, o próprio comprador fala, mas não é o que eu queria. E aí o próprio corretor acaba se perdendo, o proprietário se perde também E a expectativa do proprietário fica alta, né? Porque ele acha, nossa, tá tendo muitas visitações. E chega até o momento de ter tantas visitas que ele fala, acho que eu vou aumentar o preço. Não é, Cris? Já aconteceu isso. Então, Mas cadê as assim, propostas, né? cadê a Cadê o proposta? fechamento? Recentemente a gente tem uma casa que teve já, nesses últimos 2 meses, foram mais de 25 visitas. Mas e por que não gerou proposta? Né? Então a gente tem que rever, analisar a estratégia e realmente sentar com o proprietário e explicar, olha, tá vendo? A gente teve muitas visitas, né? Mas por que não gerou uma proposta? Né? Então, essa conversa, essa estratégia também tem que ter com o proprietário, né? E colocar ele centrado e explicar para ele o que está acontecendo no mercado, né, Cris? E o legal é que o corretor especialista, ele avalia, né? Sim, Essas etapas, né? sim, Legal, tivemos muitas visitas. Qual é a comunicação que não está clara?
que não está fluindo o processo até que de fato o imóvel Sim, venda. sim. Então, o próprio corretor especialista, ele tem uma visão de análise em cada etapa do funil de vendas, que ele vai identificar, opa, a minha comunicação está errada junto ao mercado comprador, por isso está gerando muita visita e eles não estão efetivando a compra. Então, eu reajusto o tempo todo dentro da Sim, estratégia de gestão quais são os erros, que sempre tem, sim. ou quais são as coisas que não estão funcionando. Erros não, né? São tentativas, né? Tentativas, As tentativas que não estão sendo tão eficientes para que a venda ocorra. sim. Então, é o gestor mesmo. É. Eu sou muito fã. Eu falo, o corretor Remax, ele é um gestor do imóvel, né? A gente pega a representação, mas a gente lidar com o imóvel como se fosse nosso, né? Perfeito. Cuidamos como se fosse Cuida, nosso. é isso, porque a gente pensa, analisa, a gente pega aquele material, o que que a gente pode fazer melhor por esse imóvel? E é realmente, vamos mudar a rota, vamos fazer isso que está, vamos testar esta nova rota, né? E às vezes só de mudar a rota, a gente acha o único comprador que faz proposta e faz a venda. Então isso é A média de visitações do meu time são 3 visitas para um fechamento. perfeito. E é isso dentro da Remax. As visitas que a gente trabalha não é em quantidade, mas são visitas extremamente qualificadas. Sim, É realmente para o cliente já assim, a casa eu já comprei, eu só preciso ver se realmente é o que eu tô buscando. sim. Ele já vem comprado o imóvel, É sabe? porque você já filtra ele lá, né? A gente filtra em toda a estratégia de marketing, em toda a comunicação de marketing daquele imóvel, o cliente está sendo filtrado. Sim, sim. Para que chegue o cliente ideal, Claro. para que a gente não fique importunando no processo o proprietário. Isso. E nem brincando com as emoções Isso, dele, né? Porque tem muito cliente que é só conhecer, né? É aquele cliente curioso. O Ele não turista. tá, é o turista. Então, assim, a gente não lidar com esse tipo de público, né, Cris? A gente filtra e vai entender qual o momento do cara da jornada dele da compra. Ah, tá, então faz sentido para você, então vamos fazer a visita, Exato. né? Para não criar esse que você falou, a expectativa no cliente, Exato. né? E, Cris, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre anunciar e vender com método, tá? Porque a Remax hoje tem uma metodologia de trabalho, né? E você fala muito sobre estratégia, sobre posicionamento, né? A Remax Viva fala muito disso, né? Toda hora sobre posicionamento do corretor, né? Como isso se traduz na prática no dia a dia de uma captação? Eu entendo, como já mencionei, né, que o anúncio ele é uma das coisas que nós fazemos, né? Dentre o item anúncio, tem diversas ramificações da forma como esse imóvel vai ser anunciado. E o mercado nacional, ele não está acostumado em ramificar. Ele só cadastra nos portais e ele acha que isso é suficiente. Sim. E num fica mercado esperando. mais desafiador, que nós estamos vivenciando em 2025, se você não desmembra estratégias, aquele imóvel fica perdido dentre muita oferta Sim. que tem num mercado mais desacelerado. E hoje, na verdade, os portais é volume, né? O volume. Porque a gente percebe que a gente tem que estar lá, né? Porque Sim. é o que a gente entrega para o cliente, proprietário, mas não é o que traz realmente, efetivamente, o cliente. Hoje, os portais, eles trazem muito menos clientes do que o relacionamento que o corretor ele cria naquela região, Sim. do que a estratégia que o corretor ele cria para achar a persona ideal, de garimpar essa persona ideal dentro da carteira dele. O YouTube, o Google são ferramentas que hoje trazem muito, mas é uma estratégia muito complexa para que venha esse cliente ideal por lá. Então, assim, hoje realmente como eu disse, os portais são uma das ferramentas, não é a principal hoje. Isso. E qual o impacto de um bom plano de marketing na valorização do imóvel? Eu amo essa parte, porque eu acho que o plano de marketing, ele valoriza o que a casa tem de melhor. Eu chamo de big deal, né? Tipo,
o que a casa tem de melhor? Tem construtores que fazem tudo casas iguais, semelhantes. Sim. Mas eu digo que cada casa tem uma especificação, cada casa tem o seu ponto mais forte. Seja uma localização, seja a posição do sol, seja um ambiente. Qual que é o ambiente que vai, de fato, fazer vender? E a Remax, ela é mestre em descobrir, né, Sim, o detalhe. esse detalhe, né? Hoje eu fiz um vídeo de um imóvel que, dentre vários imóveis que são semelhantes naquele condomínio, que é integração de ambientes moderna, que é de praxe hoje, Sim. uma planta moderna, é que a casa era extremamente bem dividida. E que naquela região não tinha 4 suítes, amplas suítes. Tá. Então, eu valorizo realmente o diferencial da casa. O diferencial da casa não é a fachada, a própria proprietária falou. Sim. Então, o cliente que vai ver, ele não vai valorizar a fachada, ele vai valorizar os espaços internos. E num plano de marketing, quando a gente tem tempo para avaliar e quando a gente lidar com menos imóveis, toda essa estratégia é de valorizar os ambientes principais para que aquele imóvel ganhe relevância dentro de vários anúncios. Legal. E foi bem legal você falar isso, Cris, porque assim, a Remax hoje, ela tem um número por corretor, né? Que a gente fala, um número mágico é 20 imóveis na carteira de representação, né? E por que isso? Porque mais que isso, eu falo que fica fora do controle do corretor. E o mercado tradicional, ele não vê desta maneira, né? Ele vê quantidade. Então, os proprietários acabam deixando com todas as imobiliárias, né? Espalha seu imóvel pela cidade inteira. E aí o corretor coloca na prateleira dessa imobiliária, ou ele é um autônomo, que ele tem ali 1.000 imóveis, 2.000 imóveis, né? Porque eu tinha na minha carteira, antes de ser Remax, 3.000 imóveis, e eu não sabia o que tinha. E eu não conseguia nunca investir nos imóveis que estavam ali dentro da carteira e colocar energia para venda, né? E é o que nossos corretores, é o que vocês entregam, é o quê? Eu tenho 20 representações muito bem precificada, correta dentro do valor do mercado. Bem posicionada Bem com marketing. posicionado marketing, uma estratégia de venda, né? Então, existe o quê? Um trabalho focado nesses 20 imóveis, diferente do corretor que trabalha com 100, 200, 300, 400 ou muito mais que isso. Ele não tem controle, às vezes ele nem sabe que o imóvel já foi vendido e está na prateleira dele, né? Aqui a gente tem controle de tudo o que acontece. Né? Desde você colocar o imóvel no portal, você acompanhar esse imóvel dentro do portal, também é essencial. Sim. Por mais que ele não gere muitos negócios, mas você tem que estar acompanhando, subindo novamente ele dentro do portal para ele ser visto, não deixar ele abandonado. Relevância nos próprios portais. Nos próprios portais, ver qual que é o termômetro dele, qual que é se ele está com termômetro bom, que ele vai ser visto pelas pessoas quando fazerem a pesquisa. Desde a estratégia que você faz, que é analisar um imóvel, criar uma persona correta, né, para aquele imóvel, para aquele anúncio, quando você também coloca e sobe para o YouTube. Então, assim, existe um trabalho ali focado no corretor. E uma das coisas que o mercado não tem ideia, né, o próprio corretor do mercado, né, um mercado nacional, e nem o proprietário, ele não tem ideia que depois de pouco mais de 6 meses, aquele imóvel ele fica esquecido pelo mercado. Fica esquecido. E aí, se aquele imóvel não é atualizado no portal, que é basicamente a única ferramenta que no Brasil, né, os corretores estão acostumados a trabalhar, esse imóvel ele cai no esquecimento e ninguém mais aí começa a ficar parado. Sim. Né? Na carteira da Remax, vocês monitoram muito, eu monitoro o meu time, a Remax Brasil monitora para que esse imóvel não fique esquecido na carteira do corretor. Claro. O próprio corretor tem a cobrança, né, o compromisso e o acompanhamento de entregar toda semana ou periodicamente ações que vão fazer aquele imóvel ser lembrado pelo mercado. Sim. Isso é magnífico. Sim, é o acompanhamento, né? O proprietário, ele tem ciência do que está acontecendo com o imóvel dele, né? Ele não está só simplesmente jogado no site,
nos portais, e sim o corretor da Remax, principalmente o corretor da Remax Viva, ele tem o quê? O acompanhamento, eu falo, de estar olhando o imóvel toda semana, acompanhando as ações, o que que eu vou fazer por esse imóvel essa semana, o que que eu vou comunicar para o meu proprietário, e desde as visitas também, né, Cris? Sim, feedback. Os feedbacks. Feedback, ficha de visita. Eu tenho vários cases do meu time. A Mayara, por exemplo, tinha um imóvel parado de um amigo nosso, inclusive amigo do meu marido, que estava parado há mais de um ano no mercado. Ela vendeu em um mês. Nossa. E ela fez 2 visitas. Na ficha de visita, ela pegou o feedback dos compradores. Então, ela viu que os compradores estavam questionando sobre o barulho da proximidade com a pista. Mas entre nós, quem que fica na garagem ouvindo barulho? Porque dentro do imóvel, realmente, pode ser o pior horário, não dá para ouvir barulho. Certo. E aí, o que ela fez? Ela gerou uma experiência no terceiro cliente baseado nos feedbacks dessas 2 fichas de visita, que foi, ela chegou antes, fez o ambiente, o ar circular, abriu tudo. Na hora da visita, ela fechou para as visitas verem que realmente Não existe barulho. não existe barulho. E vendeu em um mês. Uau. Um imóvel Que que não legal. tinha problema, mas estava parado Mas há porque um ela ano. teve a estratégia de entender a ficha da visita, do que o cliente estava dizendo, comunicando Como objeção. para ela reverter isso. E foi sensacional, espetacular. Que legal. E aí você vai perguntar, Cris, todos os seus 9 são estratégicos? Todos. Isso é valor para a Remax. Sim. Isso é valor. Perfeito. Isso é ensinado pela Remax. Ai, parabéns, Isso é Cris. excelência. Parabéns. Para nós, né? Somos do mesmo time, né? Sim, mas você também é uma super gestora e também super profissional que tem esse olhar, né? E que é fundamental ter esse olhar. O corretor tem que ter esse olhar, né? Que é de cuidar do imóvel, né? Porque é o bem mais precioso daquela pessoa, né? Às vezes é o único bem da Às vida. vezes é o único bem que ela tem. Então, é ter essa consciência de cuidar como se fosse nosso, né? Exatamente. Então, isso que é legal. E vamos falar um pouquinho sobre construção de confiança com o proprietário, né? Que é um tema também bem bacana. O que faz um proprietário confiar em você ao ponto de entregar o imóvel com a representação exclusiva? Bom, primeiramente porque eu não vendo a Remax. Eu vendo a Crisato. Tá. Então, sou eu que estou na frente daquele imóvel, não é a Perfeito. marca. Falou que a marca está ali. A marca, ela vem como um sobrenome meu, muito forte, que vai me ajudar, mas no final das contas, ele vai me ter para quando ele sentir alguma dor, ele vai poder me ligar, quando ele sentir alguma insegurança, eu vou estar lá, quando ele precisar de algum feedback, eu vou dar. Então, eu tenho uma humanização do nosso processo, que hoje em dia está cada vez mais perdido com esse mundo digital. Sim. Tudo se fala com o IA, né, inteligência artificial. Então, eu vou ligar para resolver algum problema meu, seja em qual área for, eu tenho que falar com o IA. Eu vou agendar uma consulta, eu falo com o IA. Verdade. Então, o processo da Remax, ele humaniza muito. Sim. E as pessoas estão cada vez mais buscando essa proximidade com pessoas que vão, de fato, resolver o problema deles de forma humanizada. É sentir a dor, né? É entender a dor do cliente. A dor do cliente, entender o que ele espera de mim. Ele espera que eu venda em quanto tempo. Ele espera que eu filtre os clientes porque ele preza pela segurança dos filhos. Ele espera que eu filtre os clientes porque ele não tem tempo de ficar preparando o imóvel todo dia Ou para atendendo 1, 2, 3, 4, 5 corretores diferentes. para receber compradores e para receber corretores, para receber corretores sem programar com antecedência. Então, eu tenho um imóvel esse mesmo que eu falei que eu gravei hoje, ele falou, eu vou te contratar porque eu não aguento mais lidar com 50 corretores me ligando, tem outras coisas para fazer. E é isso aí, Cris, a palavra é essa, é contratar. Os proprietários contratam os nossos serviços, né? Porque a gente entrega serviço, não é a corretagem em si. Nós somos uns prestadores
de um bom serviço, de um ótimo serviço, né? E o mais mágico que fala do nosso modelo, Flá, por exemplo, para esse cliente, os corretores do mercado fora da Remax não vão deixar de vender o seu imóvel. Sim. Mas a comunicação do cliente com esse corretor e você sou eu. Eu te represento. Eu te represento. Sou eu que vou falar com 50 corretores. Sim. Sou eu que vou mandar as fotos para esses 50 corretores. Sou eu que vou negociar com esses 50 corretores. Né? Então, a partir... Você que vai brigar pelo proprietário. Defender, né? E blindar. Eu falo, olha, por favor, quando eu fizer a visita, deixa eu blindar você. Porque se você estiver aqui, provavelmente o comprador vai querer falar com você. Você gera uma autoridade, porque você vive no imóvel. Sim. Mas é importante que eu blinde até o final, para que a venda seja mais fluida do processo. E nós podemos trabalhar essa proximidade juntos. Se você quiser realmente ter uma proximidade com o comprador, vai chegar o momento. Sim. Isso é muito legal. É uma ajuda, né? É uma ajuda. Você e o proprietário estão trabalhando juntos. É uma sociedade. É. É uma sociedade, é um elo de confiança. Sim. Então, na verdade, você vê esse ponto de entrega do imóvel com a confiança, né, que o proprietário coloca em você, para te entregar uma representação exclusiva, a palavra seria confiança, né, Cris? Confiança e eu acolher a dor dele. Sim. Eu entender o que ele espera. Legal, perfeito. Cada dia mais a gente se apaixona pelo modelo da Remax. E como você conduz esse relacionamento desde o primeiro contato até o pós-venda? É o que você falou, né? Cuidando de todos os detalhes. Resumindo tudo que eu já falei, cuidando de todos os detalhes. E sabe que é uma das coisas mais interessantes do nosso processo? Como a gente cria muito relacionamento com esse proprietário, né? Porque, primeiro de tudo, uma das coisas mais... a base do nosso negócio é entender, como eu já disse, o que ele espera da gente. Para isso, eu preciso conectar um pouco com a história dele. Essa conexão de história me faz cuidar das emoções dele. Isso é muito mágico. Sim. E a venda, né, no começo, o pré-venda, o começo, meio e fim, ele é muito estressante, né, para o proprietário. Sim. E a gente está lá cuidando das emoções dele. Isso é fantástico, sabe? Isso é maravilhoso, eu poder entender isso. E assim, é muito bonito você falando, Cris, porque você falou, essa conexão e você entender a história do proprietário faz todo sentido, né? Porque você pega a dor dele, né? Diferente que a gente vê de corretor do mercado, não vou falar que são todos, porque tem corretores... Tem corretores muito bons. Muito bons. Tenho amigos no mercado Isso, que dão show. Isso, mas esse acolhimento, né, é muito importante. Porque você falou, eu conheço a história, né? E o cliente proprietário, ele tem que ter essa confiança de contar a história dele, né? Para a gente saber qual que é o real motivo da venda dele, né? Porque às vezes por uma falta, uma necessidade para um imóvel maior, ou às vezes para um imóvel menor, ou às vezes até financeiro. Então, a gente tem que estar ali acolhendo todo o tempo, trazendo o proprietário para a gente, para criar esse elo de confiança. E aqui, dentro do modelo nosso da Remax, a gente faz isso desde o primeiro contato, que é via telefone, desde a primeira visita até o fechamento do negócio, né? Porque é muito importante isso. Demais. Essa conexão, criar essa conexão forte com o proprietário. Esse elo, eles viram amigos, né? Sim. É muito mágico, eles viram amigos, é muito bacana. E o comprador também, né? Também. Porque assim, a gente fala muito do proprietário, mas é claro que o comprador... Eu tenho uma amiga que ela é uma compradora, a Ana Paula, que eu torno ela como uma... Assim, toda vez que eu tô com ela me ensina tanto, né? Sobre crenças que eu acredito. E eu me sinto amiga dela, sabe? Claro. E quando a gente trabalha em prol do proprietário e do imóvel, a gente tem tanta segurança naquilo que nós estamos vendendo que a gente passa isso para o comprador com muita segurança. É isso aí. Então, a gente também cria um elo muito forte com o comprador, apesar da gente falar, né, muito do proprietário, mas ele cria uma confiança absurda em você. Sim.
E aí, Porque você tem propriedade daquilo. e aí esse pós-venda, ele vem tanto para o proprietário quanto para o comprador. Então, assim, eu tô... É uma ligação, né? uma Não ligação. não deixa de ser. A gente atende primeiro o proprietário, fideliza o proprietário, cria essa conexão para depois conectar um comprador para aquele imóvel, Perfeito. né? Então, assim, as pontas vão se encaixando, né? Vão se unindo ali, que é para o resultado final, que é realmente vender o imóvel desse cliente. Com menos dor de cabeça Com menos possível, dor de cabeça né? possível e, claro, vender o imóvel para esse comprador também, que às vezes é um sonho dele, né? Uma realização de um patrimônio novo que ele está adquirindo, né? Então, são as duas pontas, né? O vendedor de um lado e o comprador do outro, que tem que ser entrega com excelência do começo ao fim. Né? Tá no nosso nome, né? Max, né? Remax. Remax, é isso aí. E o Max é de máxima entrega, é excelência, é representação do máximo serviço, né? Perfeito. E, Cris, já teve algum caso marcante que mostrou como a confiança muda tudo no processo? Tem alguma coisa que já passou por você, que marcou muito? Olha, nós estamos vivenciando um processo. Posso falar da locação? Pode. Porque dentre todos é o que Sim. está mais fresco na minha memória. Tá. Ligou uma proprietária que eu tô trabalhando numa gestão de um imóvel dela e ela tem um outro imóvel de locação. Então, na verdade, Tá. neste exato momento, eu estou trabalhando 2 imóveis dela. Certo. Um imóvel que é de 2.150.000 para venda e outro de locação, Certo. que é um apartamento de médio alto padrão. E o inquilino, né, veio para outra imobiliária e ele defende claramente os próprios interesses. Está errado? Não, Não. porque cada um defende os seus interesses. Exatamente. É o que está no jogo, né? Sim. O proprietário defende os interesses dele e o inquilino dele. Só que a forma como ele queria fazer o seguro-fiança, que era sem proteção, a multa, a pintura e tudo mais. E o interessante é que ele é o próprio corretor que iria contratar esse seguro-fiança. A gente ainda Não. abriu para ele contratar a própria empresa, só que com algumas imposições de processos nossos, porque Sim, a gente entende que é o mais segurança. seguro para todo mundo. Sim, sim. E ele não E abriu para mão. vocês também, né? E ele não abriu mão. E ela falou, agora o que eu faço? Porque eu preciso da sua locação. Eu falei, você escolhe. Essa é a posição da minha empresa. A minha empresa diz que se ele ficar inadimplente, você não tem respaldo nenhum com relação aos demais. Ah, mas em quanto tempo ele pode sair? Ele pode demorar para sair, porque às vezes um processo de despejo demora. É isso que às vezes o cliente não entende, né? A gente está aqui para assegurar o bem dele. E aí, por mais leiga que ela seja no processo, ela fala, se você então está falando, eu vou acreditar. Porque é uma renda muito importante para mim hoje. Sim. Então, Ela quer alugar o mais rápido possível. ela fala, né? então Às vezes vamos para o próximo cliente. Né? E então, assim, muitas vezes o corretor ele prevê situações. Teve várias situações, outras posso trazer aqui que a gente está vivendo outro, mas aí fica muito longo, tá? A própria Fabi, a nossa corretora, está vivenciando um processo, né, que ela preveu para a proprietária, ela pontuou para a proprietária e tudo que ela falou aconteceu. Nossa. Tudo que ela falou aconteceu. É isso que é importante o corretor dar essa clareza, né, para o proprietário. Mesmo que é uma locação, que também é muito sério. Sim. Né, eu falo, aqui hoje no nosso escritório, a gente não chega nem a 1% de inadimplência de cliente. O nome é baixo, super baixo. É muito baixo, porque a gente é exigente realmente na qualificação desse cliente, né? Porque a gente tem que dar segurança para o cliente. E mesmo assim, tem clientes que querem, por exemplo, um calção de 3 meses de aluguel. E eu falo assim, mas você tem certeza disso? Você sabe qual que é o risco disso? Né? Por mais que seja um despejo mais rápido, mas no mínimo é 6 meses. Se a pessoa fica sem pagar... Exatamente. E destrói o imóvel, que garantia que ele tem? Né? Então, assim, a gente sempre está aqui para instruir os nossos clientes. Né? Muitas vezes tem gente que não concorda,
né? E eu falo, infelizmente, então a gente não tem nem que pegar, não tem nem que trabalhar com esse tipo de imóvel, né? Uma das coisas que gera muita segurança sobre o processo da Remax Viva é a gente fazer o nosso processo de diligência, que você exige tanto. Tá. O que é a diligência, né? Falando pro pessoal. Sim. Toda a documentação de venda é analisada na captação. Na captação. Isso gera uma segurança pro proprietário, por quê? E aí, por que a gente explica? É mais burocrático, né? Só Sim. que nós temos agora, fazendo uma análise mais aprofundada do imóvel na captação, que se tiver algum problema para ser resolvido de documentação, de averbação, por incrível que pareça, tem muito, né? Tem. Eu falo que é mais de 80% dos Verdade. imóveis. A o pessoa proprietário já vai nem agilizando, sabe né, Cris? que tem uma averbação para ser feita, ele nem sabe que tem uma GRU que não foi paga, que Às vezes ele precisa comprou imóvel sem saber que estava verbado. sem saber que estava verbado. Então a gente prevê tudo isso e ele tem tempo até a venda de ajustar essa documentação. Sim. Isso é fantástico. Claro. Isso, Ele não os perde proprietários- cliente. Não perde cliente, porque a hora que o cliente chega, ele já sabe em que pé que tá, como está. A gente já fala isso na visita. Sim. Então também gera muita O segurança. corretor tem clareza, né? Eu falo. Porque muitos imóveis do mercado que está no aberto, é bem essa palavra, que está com outras imobiliárias no aberto, capta o imóvel, coloca na prateleira, mas ele não sabe o que ele tem na mão. Às vezes o imóvel tem uma penhora. E na Sim. hora de um comprador escolher aquele imóvel, ele vai descobrir só quando entra uma proposta, vai subir o contrato, e ele vê que tem um problema ali. Isso gera Como? instabilidade em todo mundo. Imagina, o cliente comprador perde a confiança, Todo ele vai mundo. para outro, procura outro corretor, outra imobiliária e gera um desconforto, né? E Imagina o trabalho, tudo que o corretor fez, tudo. Eu falo, meu, O investimento que ele fez. investimento Porque de o corretor tempo. da Remax e a imobiliária, eles investem, né? Não Sim. só tempo como dinheiro, Sim, né? Na publicação desse imóvel para o mercado. E assim, às vezes até a gente brinca, né? Que vocês estão de parabéns, tá? Realmente, vocês são extremamente exigentes. Às vezes a Somos. gente na correria fala, que saco. ai, que chato, né? E não sei o quê. Mas entre nós, eu tenho que reconhecer que isso é um mega profissionalismo, Sim, né? sim, É muito difícil. É muito volume para vocês. Tem 40 corretores. sim, Analisar tudo, só que a venda fica mais fluida. claro. Então, vocês estão de parabéns. Às vezes a gente tira sarro, não vou mentir. Sim, eu sei. Vocês estão de parabéns. Mas é o melhor caminho, né, Cris? Porque você trabalha com segurança Sim, e você consegue fazer um bom investimento em imóveis saudáveis. exatamente. Porque enquanto não sobe a diligência, né, que a gente fala, você sobe para o sistema e esse imóvel não está dado ok no sistema, que está pronto para ser filmado e tirado as fotos, ninguém perde tempo, né? Então, olha, desculpa, esse imóvel não vai dar para pôr no ar. Pede o proprietário regularizar o imóvel, depende do caso, né? E depois vocês fazem aqui as fotos profissionais, o investimento que tem que ser feito nesse imóvel. E a gente tem que falar parabéns para Jordana também, né? Para o nosso administrativo, porque, olha, ela aguenta as Ela palavras. olha tudo, ela vê tudo, ela se Verdade. posiciona quando a gente precisa. Jo, então tá bom, esse imóvel não está pronto para vender. Em quanto tempo está pronto para vender? Me dá os processos aqui que o proprietário tem que seguir para que ele transforme esse imóvel vendável. Sim. Fantástico, Sim. fantástico. E hoje ela está acompanhando, né? Então a gente tem uma diligência de acompanhamento diretamente com o cliente, né? Que antes, às vezes ficava um pouquinho em cima do corretor. Então a gente pegou essa demanda para ajudar vocês a dar uma desafogada e para o quê? Perfeito. Realmente pensar na estratégia do imóvel que captou, que está ali para ir no ar. E ela tem muita autoridade também, né? Tem, a Jordana está aqui 6 É uma anos. estrutura fantástica, porque ela tem muita autoridade. Sim. Então, assim, é bem bacana. Existem processos, né, Cris? Eu falo que na Remax Viva existem processos que têm que ser seguidos, porque senão se perde tudo, né? Fica muito solto o negócio. E o mais legal que eu falo muito para minha equipe, de vocês, né? Eu agora falando, né, como Cris Sato, time da Remax Viva, é que vocês têm processos, mas vocês não são engessados, sabe? Sim. Então, vocês humanizam os processos. O que dá pra gente revisar aqui? Não é pular etapa, de jeito nenhum, porque a gente não pula etapa. Sim. Mas podemos fazer de outra forma dentro desse processo?
Nossa, legal, dá. E aí a gente tá Sim. todo mundo Ajusta. trabalhando para ajustar esse processo. Sim. Isso é fantástico. E é legal que você e o seu time entendem muito isso. E eu percebo que o seu time, se eles têm dúvida, eles perguntam. Sim. Se eles erram uma vez, eles ajustam, aprendem e não repetem o erro. Ah, eles são lindos. Né? Eles são Meu time. um amorzinho, eu falo. Porque a gente percebe que muitas pessoas refazem o processo e repetem o mesmo erro. Fala, como assim? Sabe o que eu acho que acontece? É o que eu falei um pouco no início do podcast. Eu peço muito para eles respeitarem a hierarquia. Se é assim, é porque tem uma lógica. Sim, Então entendam o porquê da lógica e segue. sim. Vai ter menos confronto. E tem gente que não quer aprender e fica burlando o Fica negócio. confrontando, Isso. cansa todas as Cansa, partes. cansa. E aí, é isso que assim, isso para mim é valor, não confrontar. Porque se a Flávia, que ela está sobre a gestão da imobiliária, se o Valdir está na gestão da imobiliária, eles sabem o que é melhor para os processos. É claro que a gente pode ajudar eles a ter uma visão, né, de melhoras. Sim. Não é aceitar somente, mas é falar, olha, e se a gente for para esse lado? Vocês são muito abertos para isso, mas Sim, não é sempre. confrontar, que é totalmente diferente. Verdade. Então, eles têm muito isso, porque isso é um valor para mim, Flá. Legal, legal. Adoro o seu time, adoro você. Obrigada. E Cris, que tipo de risco? Você já falou agora sobre os riscos, né? De tentar vender com quem não tem preparo técnico. Qual é o risco disso? Ah, ele só vai descobrir depois, né, dos BOs. É o que a gente acabou de falar. Ele avalia os riscos depois. Sim. Quando vai ver, já tá no risco, já Sim. aconteceu. E às vezes não tem uma boa jornada, né, Cris, de venda ou de compra, né? Ah, e aí gera uma péssima experiência, Uma né? péssima Tanto experiência. para o proprietário, quanto para o corretor, quanto Sim. para o comprador. Sim. Para fechar aqui, se você pudesse dar um único conselho hoje para quem quer vender um imóvel, qual seria? Contrate a Remax. Nós cuidaremos do seu imóvel como se fosse nosso. Então, esse é o conselho que você dá para o cliente proprietário. Exatamente, não dá para desmembrar tudo que a gente faz. Você só fala, confia no processo que dá certo. Sim. Então, você proprietário que está vendendo o seu imóvel, procure uma Remax mais próxima, né? E se tiver em Atibaia, a Remax Viva. Se tiver também em Salto e Indaiatuba, Remax Viva, né? Que logo mais a gente vai estar lá com uma unidade nossa, né, Cris? Graças a... Meu time tá mega feliz. Eu sei. Mega feliz. Sim. Porque, por incrível que pareça, o meu time, nós da Remax, a Flávia, a gente trabalha no dividir para multiplicar. Quanto Verdade. mais corretores trabalhando a mesma metodologia, mais parceiros, mais Fortalece, né? mais a gente está fortalecido nos nossos processos, porque aí quando os corretores eles abordam os clientes, eles entendem que o processo da Remax faz todo o sentido, mas eles trabalham muito tete a tete. Sim. Então a gente precisa de parceiros, isso é Sim. fantástico. E a gente está em busca, né, do melhor lugar, o melhor ponto para a gente abrir a nossa unidade lá da Remax Viva em Indaiatuba. Logo mais teremos novidades. Então, você aí que gostou do nosso VivaCast hoje, compartilhe com um amigo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, Cris. Obrigada. Por essa tarde Obrigada pela maravilhosa. parceria. Deus te abençoe, viu? Obrigada por pela tudo. entrega, pelo seu trabalho e o que você vem construindo em Indaiatuba com o seu time. Amém. Não Viu? estou sozinha. Verdade. Eu tenho vocês e tamo junto. Obrigada. Obrigada, viu?